Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a companhia Copel, que na data de ontem soltou essa notícia aqui no Infomoney, onde os acionistas aprovaram a reforma do Estatuto da Elétrica, permitindo a privatização da companhia. Será que essa notícia ela é uma oportunidade de investimento ou é uma cilada? Para ajudá-los a entender isso, investidores, a gente vai falar aqui e vai trazer algumas informações sobre a companhia Copel, analisar também o seu reporte de resultados do primeiro trimestre desse ano de 2023 e também fazer a análise fundamentalista das ações para entender se realmente faz sentido investir na empresa ou se é uma cilada. É uma cilada, Bino. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, investidores, ontem, no dia 11 de julho, os acionistas da Copel aprovaram a reforma do Estatuto da empresa. E de acordo com as mudanças realizadas no Estatuto, isso vai permitir a privatização da elétrica. Com essa notícia, será que nós, investidores, devemos interpretar isso como uma oportunidade de investimento ou como uma cilada? Para vocês terem ideia, investidores, no mesmo dia 11 de julho, no final da tarde, alguns nomes de indicados pelo BNDES deixaram os seus cargos no Conselho da empresa Copel. Ou seja, com a aprovação da reforma do Estatuto, esses nomes teriam sido substituídos por alguns ruídos que houve dentro da empresa. Para você, investidor que não conhece sobre a Copel, ela é uma empresa estatal de energia. Em linhas gerais, a Copel ela é a Companhia Paranaense de Energia. E ela foi criada lá em 1954. Para vocês terem ideia, a Copel hoje ela é responsável pela geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Diferente, por exemplo, da Taesa, que é responsável apenas pela transmissão de energia, ou até mesmo diferente da Auren, que é responsável apenas pela geração de energia, a Copel ela está presente em toda a cadeia de energia. É muito importante nós, investidores, entendermos onde a empresa ela está inserida, qual é a parte do setor que ela está inserida. E nesse caso, a Copel participa de todo o negócio de energia. E como eu mencionei, investidores, a Copel ela é uma empresa estatal, ou seja, privatizar uma empresa estatal é sempre benéfico para a companhia, pois como nós sabemos, investidores, todas as empresas estatais ela têm salários aí acima da média das empresas privadas e a produtividade desses funcionários é bem questionável. É claro que existem exceções, mas em geral nós sabemos que a produtividade desses funcionários é muito mais baixa do que uma empresa privada. E tudo isso acarreta em um custo maior para a companhia e obviamente reflete diretamente na lucratividade da empresa. De forma geral, investidores, privatizar a Copel vai ser um benefício para nós investidores, pois a empresa vai ficar muito mais eficiente. Além da notícia da privatização, tem outras notícias que envolveram aí a Copel nos últimos meses. Aqui no mês de junho, a Copel emitiu novas debêntures, num total de 1,6 bilhão de reais. Para você, investidor, que não sabe o que é uma debênture, a debênture ele é um título de renda fixa, assim como nós temos, por exemplo, o Tesouro Direto, que é um título emitido pelo governo. As debêntures são títulos emitidos por empresas privadas, que têm como objetivo captar dinheiro no mercado para reinvestir em novos projetos. Portanto, analisando aqui apenas essa notícia, parece ser uma notícia muito positiva, pois além da Copel estar investindo no crescimento da companhia, ela também alterou seu estatuto e vai permitir a privatização da empresa no futuro. Até agora, investidores, só notícia positiva. Porém, a gente precisa tomar muito cuidado com essas informações. Um dia antes da notícia do lançamento de debêntures da empresa Copel, a Suno soltou essa notícia, que fala de um processo judicial que a Copel estaria sofrendo e, nesse caso, ela sofreu condenação definitiva. Ou seja, ela está sendo condenada por uma dívida bilionária. Segundo a notícia, a Copel ela tem uma dívida na casa dos 3,2 bilhões de reais. E segundo a apuração de dados aqui da reportagem, diz que a Copel ela tentou entrar com uma ação para anular esse... Segundo a apuração da reportagem, investidores, a Copel ela entrou com uma ação para tentar anular esse processo, porém o pedido ele foi negado e a Copel novamente entrou com recurso solicitando a anulação desse processo. Como esse processo ele segue aqui em segredo de justiça, nós não temos mais informações sobre isso. Porém, o nosso papel como investidor é ficar ligado no que está acontecendo com a empresa
para entender aí se isso pode impactar os nossos investimentos no futuro. Levando a cronologia dos fatos, a gente viu aqui que no dia 18/6 houve essa notícia sobre a condenação definitiva e que a Copel, no caso, teria uma dívida bilionária. E no dia 19, por incrível que pareça, a empresa anuncia uma emissão de debêntures que tem como objetivo captar 1,6 bilhão de reais. É importante nós, investidores, ficarmos ligados nessas informações, pois isso pode impactar diretamente os nossos investimentos. Bom, investidores, para a gente entender um pouco mais, vamos dar uma olhada lá na apresentação de resultados da Copel em relação ao primeiro trimestre desse ano de 2023. Aqui na apresentação de resultados, o gestor já compartilha com a gente que o EBITDA ajustado da empresa nesse trimestre de 2023 teve uma alta de 10,7%. Para você investidor aí que não sabe, ou até mesmo que não lembra o que é EBITDA, o EBITDA são os ganhos da empresa antes das taxas, impostos, depreciação e amortização. Ou seja, é o que a empresa gera de dinheiro antes de pagar as suas obrigações. E essa alta ela é positiva para nós investidores, pois quanto mais a empresa gerar de dinheiro, mais lucratividade, mais dividendos para nós investidores. Aqui no quadro ao lado, o gestor compartilha que o lucro líquido da empresa subiu 2,9% comparando o primeiro TRI de 22 com o primeiro TRI de 23. E essa é uma outra notícia positiva para nós investidores. E seguindo a ordem aqui dos quadros, na parte de geração de caixa operacional, houve uma queda de 53% comparando o primeiro TRI de 22 com 23. E essa geração de caixa, ela foi impactada pela alteração da bandeira tarifária. Analisando agora a dívida da empresa, falando aqui do indicador dívida líquida sobre o EBITDA, a dívida líquida sobre o EBITDA em relação ao primeiro trimestre aqui do ano de 2023 está em 2,5 vezes. Ou seja, esse indicador ele mostra para nós investidores que a empresa vai levar 2 anos e meio para quitar as suas dívidas apenas com a sua capacidade de geração de caixa. E aqui nesse gráfico, investidores, a gente percebe que desde o ano de 2021, essa dívida líquida sobre o EBITDA vem crescendo. E esse é um ponto que nós investidores devemos ficar de olho, pois isso impacta diretamente o recebimento de dividendos. Pois segundo a política de dividendos aqui da Copel, todo o lucro líquido que a companhia gera, se ele for positivo e a alavancagem da empresa estiver menor do que 1,5 vezes, a companhia, a Copel, ela vai distribuir o equivalente a 65% do seu lucro em dividendos. Uma outra variável na distribuição de dividendos, ela diz que se a alavancagem da Copel estiver entre 1,5 vezes e 2,7 vezes, ela vai distribuir apenas 50% do seu lucro em forma de dividendos. E por último, se a companhia estiver com uma alavancagem acima de 2,7, ela vai distribuir apenas 25% do seu lucro em dividendos. Eu sempre recomendo, investidores, que vocês entendam as políticas de dividendos das empresas que vocês investem com o objetivo de recebimento de dividendos, pois dependendo da política, isso vai impactar diretamente o seu investimento. E aqui no caso da Copel, o quanto mais alavancada ela tiver, menos dividendos nós investidores receberemos. Voltando aqui para a parte de dívida sobre o EBITDA, a gente tem que ficar de olho então no próximo trimestre, pois se a dívida da companhia, se a alavancagem passar de 2,7, vai impactar diretamente o recebimento de dividendos aqui para a Copel. E para fechar a nossa análise de endividamento, aqui embaixo o gestor ele compartilha o cronograma de amortização das dívidas. Atualmente a Copel ela tem em caixa o equivalente a 3,2 bilhões. E segundo o cronograma, o maior pagamento dessa dívida está aqui no ano de 2025. Portanto, com o que a empresa tem em caixa hoje, fica bem confortável para a Copel pagar essa dívida lá em 2025, pois ela ainda vai ter mais 2 anos aí de atividade e geração de caixa. Além disso, a maior parte da dívida da Copel está com vencimento a partir de 2028. Ou seja, por mais que a empresa ela esteja bem alavancada, a parte de cronograma de amortização da sua dívida deixa ela um pouco mais confortável. Aqui do lado, o gestor ele mostra algumas informações sobre o indexador da dívida, que está na casa aí dos 10,47%. 63% dessa dívida é emissão de debêntures, 10% foi dívida adquirida lá com o Banco Nordeste, 14% com o BNDES e 12% com o Banco do Brasil. Deu para perceber, investidores, que o resultado da empresa nesse primeiro trimestre de 2023 foi um resultado bom. Ela teve um crescimento aí de 10,7%. Além disso, o endividamento da empresa
empresa parece estar bem controlado. Bom, agora para ajudar a gente a ter uma visão geral da companhia, vamos dar uma olhada lá nos seus números, nos seus indicadores fundamentalistas no site Status Invest. Bom, investidores, aqui no site Status Invest eu estou analisando o ticker CPLE6, ou seja, são as ações e units da Copel. Atualmente lá na B3 ela é negociada aqui pelo valor de R$ 8,08. Vale um destaque importante, nos últimos 12 meses ela distribuiu aí o equivalente a 4,54%. Para você aí investidor que utiliza o método Barsi para investir, as ações aqui da Copel não distribuem dividendos o suficiente para você investir nela nesse momento, pois segundo a metodologia do Barsi, ele leva em consideração o mínimo de 6% de pagamento de dividendos. Um outro destaque que eu sempre trago aqui para vocês é a variação da ação nos últimos 12 meses. E a Copel, ela acumula aqui uma alta de 23%. Bom, antes da gente entrar aqui nos indicadores fundamentalistas, eu gosto de dar uma olhada lá no gráfico de preços da companhia, lá no TradingView. Aqui no TradingView, investidores, a gente pode perceber que as ações da Copel, da Copel 6, que são as ações units, ela está trabalhando num range de preço de R$ 8,71 e com a mínima de R$ 6,55. Atualmente o preço da ação fechou aqui no valor de R$ 8,04, muito próximo da sua máxima histórica. Eu gosto sempre de olhar para alguns relatórios de algumas casas de análise para entender qual que é o preço-alvo que os analistas estão olhando para determinadas ações. E aqui no caso eu trouxe para vocês um relatório do banco BTG Pactual que indicou compra para as ações da Copel com o preço-alvo de R$ 8,20. Lembrando que na época desse relatório o preço das ações estava na casa dos R$ 6,60. Esse relatório ele foi disponibilizado um pouco antes do reporte de resultados da Copel. Dá para perceber então, investidores, que o preço atual das ações está muito perto do preço-alvo sugerido aqui pelo banco BTG. Portanto, o preço das ações aí da Copel não estão lá uma pechincha. Vamos continuar aqui a nossa análise fundamentalista. O indicador PL, ele sugere aqui pra gente 20,61, ou seja, é um PL bem alto aí para a média do mercado para empresas de energia. Para vocês terem uma ideia, investidores, a Auren, que é uma das queridinhas aí do Luiz Barsi, está com um PL em 4,88. E a Taesa, que também é uma das queridinhas aí do mercado para quem gosta de receber dividendos, tem um PL de 8. Portanto, um PL de 20 é muito acima do que o mercado, do que as empresas do mesmo setor e seus pares estão trabalhando. Dando uma olhada aqui no histórico do PL da Copel, a média do seu PL gira em torno de 9,41. Ou seja, o PL da empresa realmente está muito elevado nesse momento. Um outro indicador que eu também gosto de analisar é o P sobre VP, que compara o preço da ação com o valor patrimonial da companhia. E o P sobre VP atualmente da Copel está em 1,03. Isso significa que o preço da ação está em linha com o que a empresa tem de patrimônio. Bom, investidores, eu não vou falar muito dos indicadores de endividamento, pois como nós vimos no reporte de resultados desse primeiro trimestre de 2023, a dívida líquida sobre o EBIT da companhia está em 2,5. Eu creio que os dados aqui no site Status Invest estejam desatualizados. Mas dando sequência à nossa análise, falando da parte de eficiência, a margem bruta da empresa está em 22% e sua margem líquida em 4,91. Olhando o histórico aqui da margem líquida da Copel, a gente vê que atualmente a empresa está trabalhando nas mínimas da sua lucratividade, pois a média para a empresa é de 11,60. Ou seja, uma média bem em linha aí com o mercado. Falando agora dos indicadores de rentabilidade, a gente vê aqui que o retorno sobre o equity está em 5% e o retorno sobre o capital investido está em 7,45%, bem abaixo aí comparado com outras empresas no mesmo setor de energia. Bom, investidores, deu para perceber que analisando aqui os indicadores de eficiência e de rentabilidade, por se tratar de uma empresa estatal, a eficiência e a rentabilidade da Copel não é lá essas coisas. Isso, obviamente, quando a gente compara com empresas privadas como a Taesa ou até mesmo a empresa Auren. Ou seja, uma privatização aí para a empresa Copel vai ser muito benéfico para a empresa e, obviamente, por consequência, para nós investidores. Bom, investidores, concluindo aí o nosso vídeo, é importante a gente analisar todas essas
informações com bastante cuidado. Mesmo com essa mudança no estatuto da empresa, permitindo a privatização dela, a gente sabe muito bem que o governo atual que está aí comandando o Brasil não é conivente com privatizações. Além disso, nós precisamos investigar melhor sobre aquela dívida bilionária em relação àquele processo que está rolando aí contra a Copel, para entender se vale a pena realmente investir ou não na companhia neste momento, pois se ela for privatizada, isso vai ser excelente, uma ótima oportunidade para nós investidores. Porém, se ela não for privatizada, provavelmente é uma grande cilada, pois os preços das ações estão nas suas máximas. E caso a empresa sinalize que não será privatizada e até mesmo aquela dívida bilionária seja executada, provavelmente o preço das ações vão refletir todos esses problemas, fazendo com que o preço das suas cotações derretam. Na minha opinião, investidores, para minha carteira de investimentos, a Copel não faz o menor sentido, pois ela não distribui dividendos o suficiente para ser uma empresa boa pagadora de dividendos. Ela tem um risco atrelado aí do governo, do processo bilionário e também o risco do fato do preço das cotações estarem nas suas máximas. Portanto, para mim, nesse momento, é cilada. É uma cilada, Pino. E esse vídeo, ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.